milagres. Bom dia, Sidney. Tudo bem? Amém. Amém, Sidney. Às sextas-feiras, a minha mentora faz o sextou com o Espírito Santo. E aí já tem mais ou menos umas 2 semanas que ela não faz, está em falta. É uma bênção porque a gente não pede nada, né? A gente só agradece e aí o Espírito Santo se faz presente, é uma bênção. É uma live, na verdade, fechada, privada. E é muito bom assim você desfrutar, né, da presença de Deus. Hoje o tema da live é Deus nunca perde o controle de nada. E na hora certa, Ele vai fazer acontecer. E é muito importante, né, esse tema, a qual o Espírito Santo ministrou no meu coração, porque muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo alguma coisa errada, ou então que Deus esqueceu da gente. E é muito interessante vocês ouvirem, né, o que Deus vai falar nessa manhã, porque aí vai fazer com que vocês reflitam, né? Eu sempre uso a base bíblica, nos meus cafés sempre é com base bíblica. E quem tiver com a Bíblia aí, pega a Bíblia, abre. Quem não tiver com a Bíblia, só anota os versículos, né? Mas depois eu deixo compartilhado essa live lá no YouTube. Então todas as lives estão lá no meu YouTube. Quem não segue meu YouTube ainda, no link da bio tem todas as minhas redes sociais: TikTok, Kawaii, Telegram, YouTube, WhatsApp. Clica no link da bio e vai lá, se inscreve, manda para os seus amigos. Bom dia, índio. Manda para os seus amigos. Eu tô pedindo para vocês se inscreverem no meu canal do YouTube, né? Essas lives elas ficam gravadas lá, tem outros vídeos também. E compartilhem. Hoje o tema da nossa live é Deus nunca perde o controle e na hora exata Ele faz acontecer. E o texto inicial que eu vou começar é em Isaías 26:3. Em Isaías 26:3 diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia em Ti. E muitas vezes, né, como eu falei no início, muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo alguma coisa errada. E a palavra de Deus diz, né, que Ele conservará em perfeita paz o propósito. Então, se é Ele que nos dá a paz mediante ao propósito, mediante ao propósito, a gente não tem que ficar preocupado com o tempo, né? E aí, o que é que acontece? Deus, ele sempre vai justificar, né, aquilo que ele fala na palavra dele. Lá em João, vou pedir para vocês abrirem João 5. João 5, do 2 ao 14, vai contar a história de um paralítico do tanque de Betesda. Não sei se vocês já ouviram falar, que ele ficou 38 anos, né, naquele tanque. Naquela época, as águas elas eram movimentadas pelos anjos. E aí eles acreditavam que ao ser movimentada aquelas águas, se eles imergissem, né, naquela água, eles seriam curados. E essa história desse paralítico do tanque de Betesda conta que ele esperou 38 anos para ser curado. Mas eu quero trazer a reflexão aqui nessa manhã sobre isso. Será mesmo que ele esperou 38 anos ou foi proposital para que ele fosse curado nessa época, nesse dia? Então vamos lá, a leitura.
A partir do versículo 2 diz assim: existe ali junto ao portão das ovelhas um tanque chamado hebraico Betesda, o qual tem 5 portícios, ou seja, ele falou que tem 5 portões, 5 portais. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos agitando, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez havia agitado a água, era sarado da doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, já havia 38 anos. Jesus vendo-o deitado, estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem viu que estava curado e, pegando o leito, começou a andar. E naquele dia era sábado, porque os judeus disseram que tinha curado. No caso, os judeus questionaram Jesus, né? Porque ele estava fazendo a cura no dia de sábado. E o mesmo que me curou, pegue o leito e ande. Se perguntaram: quem é este homem que você disse, pegue o leito e ande? Aquele que tinha curado soube responder que era Jesus, tinha se retirado e havia muita gente naquele lugar. Eu quero parar aqui porque aí eles vão entrar em outro contexto que não é esse contexto que o Espírito Santo quer falar nessa manhã. O que o Espírito Santo quer falar nessa manhã é acerca do controle. Aquele paralítico já tinha 38 anos ali. Provavelmente ele tinha família, né? Porque depois que ele foi curado, ele foi procurar os familiares dele. Mas o que eu quero que vocês entendam é que tinham vários portais ali naquele dia. Era um dia de sábado e Jesus sabia daquele homem. Ele sabia que aquele homem já era o homem mais antigo dali, procurando cura. E todas as vezes que o anjo mexia as águas, ele nunca conseguia chegar na linha de chegada, né? Vamos comparar assim. Então era uma corrida muito intensa dele, mas que ele nunca conseguia chegar no final para ser curado. E eu acredito que aquele homem fazia as suas orações íntimas, fazia as suas confissões. Provavelmente ele, a Bíblia não fala, né, aqui, mas eu acredito que ele não era um paralítico de nascença, porque senão a Bíblia falava. Todas as vezes que a Bíblia fala que é um coxo de nascença ou um cego, ela especifica. Mas eu acredito que aquele homem foi abandonado por aquela família. Aquele homem, ele não tinha o apoio da família. Eu fico pensando, nossa, como é que ele passou 38 anos e, tipo assim, não tinha nenhum familiar dele que pudesse ir ali, ficar com ele, né? Dar um abrigo, um socorro, né? Talvez até uma palavra de ânimo, né? Provavelmente esse homem deveria ter uma depressão. Porque pensa só, você esperar 38 anos por algo que você tanto deseja, que o seu coração tanto almeja, e você não alcançar aquilo que você tá esperando. Então, provavelmente ele era uma pessoa frustrada, né? Ele era um homem frustrado. Mas Jesus sabia dessa frustração desse homem. Jesus sabia tudo o que ele estava passando e Jesus marcou um encontro naquele dia com ele. Então, o que eu quero dizer para vocês nessa manhã é: Deus nunca perdeu o controle da sua vida. Deus sabe as dificuldades que você tem passado, Ele sabe o que você almeja, Ele sabe as suas orações. Eu costumo dizer que todas as orações são ouvidas, mas nem todas vão ser respondidas porque tem um tempo certo para Deus responder. Existe um tempo que é o Kairos de Deus, né? Que é o tempo de Deus. E o nosso, que é o Cronos, que é aquele que eu olho pro relógio e falo: tal hora agora. Hoje é tal dia. Mas para Deus não é. Então talvez Deus esteja no seu 2050 e você tá no 2023, mas ele já tá lá. E naquele dia Jesus marcou um encontro com esse homem. Tinha 5 portões e Jesus entrou exatamente no portão que esse homem estava.
Já havia muito tempo que esse homem estava ali esperando, né? Provavelmente ele estava até esperando pelo Messias, porque todos naquela época já tinham ouvido falar que Jesus viria, né? Que viria um libertador, e provavelmente ele estava esperando por Jesus. E aí Jesus entra exatamente no portão que ele estava, pergunta se ele quer curado, porque eu entendo que todas as vezes que Jesus pergunta para alguém se ele quer ser curado, se ele quer ser liberto, é porque ele quer testar a sua fé. Então, à medida que Jesus me pergunta se eu quero ser curada ou se eu quero algo, ele quer saber onde está a minha fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas que a gente espera. E lá em João também, João 11, vai falar sobre a ressuscitação de Lázaro. E é muito interessante porque no capítulo 4, no versículo 4, perdão, diz assim: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E o ponto-chave dessa live é exatamente isso. Para que a glória de Deus seja manifestada. Então, todas as vezes que Deus ele permitiu uma situação na sua vida, ou até mesmo você entrou numa situação a qual você não orou antes, pedindo a aprovação de Deus, né? Porque muitas das coisas que a gente passa hoje, que a gente vive hoje, é porque a gente não fez uma oração de 5 segundos para perguntar a Deus se ele estava no negócio, se ele aprovava, se ele permitia, né, que a gente passasse por aquilo. Então, naquele momento que Jesus ele fala que a morte de Lázaro, que a doença de Lázaro, perdão, não é para a morte, sim para que o nome de Deus fosse glorificado, Jesus segue em viagem com os seus discípulos para outra cidade. Jesus poderia, naquele momento, ir visitar Lázaro, né? Até porque Lázaro era o melhor amigo de Jesus. A Bíblia diz isso, que Jesus era muito íntimo de Lázaro e amava muito Lázaro. Tanto que quando ele fica sabendo da morte de Lázaro, ele chora. Porque era o amigo dele, né? O sentimento dele era real por Lázaro. Mas aí Jesus ele já sabia de todas as coisas, porque se vocês não sabem, né? Se vocês lerem o texto todo de João 11, vocês vão ver que uma semana depois Jesus é crucificado. Então naquele dia, aquelas pessoas ali, elas tinham que crer na ressuscitação. Porque assim, nunca tinha acontecido naquela época de alguém morrer e depois de 4 dias ser ressuscitado. Jesus morreu e depois de 3 dias ele foi ressuscitado. Então aquelas pessoas precisavam crer, elas precisavam ver. Porque muitas pessoas elas precisam ver para quê? Crer. Então eu posso falar aqui meus sonhos para vocês, as minhas metas, os meus objetivos, e vocês dizerem: nossa, Michelle é louca, isso nunca vai acontecer. Eu posso dizer assim para vocês: gente, amanhã eu vou iniciar um projeto que eu vou ser milionária. Aí vocês podem dizer assim: nossa, Michelle tá falando besteira, ela acha que vai ser milionária assim fácil. Mas e aí se acontecer? Se entrar 1 milhão na minha conta, se entrar 2 milhões na minha conta, vocês vão acreditar quando vocês me verem com esse valor na conta, né? Que quem é rico não fala quanto tem na conta, né? Mas aí a sua própria vida mostra que ela tem condições. Então naquele dia, quando Jesus fala que a morte de Lázaro, que a doença de Lázaro não é para a morte, sim para a glória de Deus, ele quis dizer isso. Ele quis dizer que a glória do Senhor ia ser manifestada na vida do Lázaro, e não só na vida do Lázaro, mas na vida de todos aqueles que viram Lázaro ressuscitar. Até porque eles precisavam acreditar na ressuscitação de Jesus. Eles precisavam acreditar que tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que Jesus caminhou durante 3 anos, né, pregando para eles, curando, eles precisavam acreditar.
E não há nada impossível para Deus. Porém, existe um tempo, né? Existe uma hora certa. E após 4 dias, Jesus aparece. E aí Marta aparece para Jesus, né? E fala: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E lá no versículo 40, Jesus diz: eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Então a chave tá aí, né? A gente às vezes passa por muitas dificuldades, por muitas provações financeiras, emocionais, na área da saúde, familiar. E a gente esquece dessa pequena frase aqui, ó. Se você crê, você vê a glória de Deus. Então, se eu tô passando por uma dificuldade hoje, que essa dificuldade ou foi vontade permissiva de Deus, ou foi a permissão de Deus na minha vida, eu tenho que crer que eu vou sair dela. Eu tenho que crer que Jesus está comigo. Porque na hora certa, Ele faz acontecer. Na hora certa, tudo vai se encaixar. E em João 11... Não, perdão. Marcos 5,35. Marcos 5,35. Marcos 5,35 fala da ressuscitação da filha de Jairo. Jesus, ele recebeu Jairo, ele era um homem importante, né, da sinagoga, e ele pede encarecidamente a Jesus para ir na casa dele, porque a filha dele estava enferma, e ele sabia que Jesus poderia resolver o problema dele, então ele pede a Jesus para que Jesus fosse na casa dele. E Jesus fala com ele que sim, ele iria visitar. Mas antes disso, a multidão estava seguindo Jesus, estava caminhando com Jesus. Eu acredito que a mulher do fluxo de sangue ter entrado nessa cena foi para desvirtuar realmente aquilo que Deus ia fazer, aquilo que Jesus ia fazer. Porque ao ressuscitar a filha de Jairo estava morta. As pessoas já estavam fazendo culto fúnebre, a mãe já estava chorando, todo mundo já estava se conformando com a morte da menina. Mas quando Jesus chega, Jesus pede para todo mundo ir embora. O que vocês estão fazendo aqui? Chega a soar até engraçado, né? As pessoas no velório, aí Jesus chega e fala: o que vocês estão fazendo aqui? Uma pergunta óbvia, né? Não, Jesus, a gente está aqui para enterrar fulano de tal. E Jesus fala: vão para casa. Vocês não precisam estar aqui. Vão celebrar a vida. Vão agradecer pela vida. Então as coisas de Deus muitas vezes vai soar como uma loucura. Porque realmente Deus está no controle de todas as coisas. Mas a gente precisa caminhar pela fé. A gente precisa exercitar a nossa fé. E quando Jesus ele chega lá, a filha de Jairo já estava morta. E aí Jesus pede para Pedro, Tiago e João entrar no quarto. Pede apenas para a mãe e o pai entrar. E Jesus pede para a menina se levantar e fala: Talita cumi, que significa menina, levanta-te. E a menina levantou e como se nada tivesse acontecido, né? Porque ela estava morta, mas Jesus falou que ela só estava dormindo. E eu acredito que quando Jesus dá o comando, a voz dele soa muito forte. Então quando Jesus fala Talita cumi, que significa menina, levanta. A menina levanta, o espírito volta até ela e ela sai como se nada tivesse acontecido. Ele pede para que não contasse nada do que tinha acontecido ali e pede para alimentar a criança. E o que eu quero dizer para vocês nesse momento é que apenas uma palavra pode mudar todo o seu percurso de vida. Talvez você está como o paralítico do tanque de Betesda, há 38 anos esperando, não sei quanto tempo você está esperando. Talvez você esteja como Lázaro. Os seus sonhos já morreram, você não tem mais esperança, as pessoas que estão ao seu redor já desiste disso. Isso daí nunca vai acontecer. Você é louca. Isso daí Deus nem vai fazer. Ou talvez você esteja aqui,
como Jairo, pedindo a Deus um socorro, sabendo que só Deus pode fazer isso por você. E a palavra nessa manhã é exatamente essa. Apenas uma palavra e Deus muda todas as suas lamentações. Apenas uma palavra, apenas um encontro, Ele muda tudo. Então confie que Ele vai chegar no seu cenário. Confie naquele que faz a promessa e cumpre. Confie naquele que Ele sabe tudo que você precisa. Mas Ele espera que você entregue o governo da vida para Ele. Entregar o governo da vida para Deus não é eu ficar parada. Não é eu ficar, eu vou dormir aqui porque Deus vai fazer tudo aquilo que eu não posso fazer. Não, é você caminhar de acordo ao propósito, é você caminhar de acordo à palavra. Porque talvez se Jairo não tivesse ido até Jesus, a filha dele realmente teria sido sepultada. Talvez se Lázaro não fosse tão íntimo de Jesus, um mensageiro foi até Jesus avisar, olha, Lázaro tá enfermo, Lázaro tá com febre muito alta. Nada disso ia acontecer. Ou até mesmo sobre a... Como é o nome, meu Deus, que eu citei aqui? Sobre esse paralítico, né? Esse paralítico, ele provavelmente ele fazia as orações dele, ele confiava que Jesus iria ali resgatar ele, tanto que no dia que Jesus ele foi curar esse paralítico, ele poderia curar todo mundo, né? Porque as pessoas que estavam ali queriam apenas a cura. Mas Jesus ele marcou um encontro específico hoje com você, para liberar essa palavra na sua vida. Creia que ele não perdeu o controle da sua vida e que na hora certa, na hora exata, ele fará acontecer. E lá em Isaías 60:22, Isaías 60:22 diz assim: eu, Senhor, na hora certa farei acontecer. Então, para que o milagre aconteça, para que a manifestação da glória do Senhor aconteça na sua vida, você precisa crer, não duvidar e não sair dessa palavra. Porque muitas vezes a gente está passando por uma crise financeira e a gente acha que não tem mais jeito, mas o Senhor quer que você pare de gastar. Pare de gastar com coisas que são supérfluas e que você pegue o valor que você está recebendo, ou então até mesmo que você peça uma estratégia para Deus de como ganhar um recurso para que você venha quitar suas dívidas e não mais fazer. E todas as vezes que Jesus fazia algo por alguém, ele falava, olha, você está curado, vá, tua fé te salvou, mas não peques mais para que o mal não venha sobre você pior do que veio. Então, talvez você está passando por uma dificuldade na área da saúde, e essa dificuldade e essa enfermidade é para a glória de Deus, é para que o nome de Deus venha a ser glorificado na sua vida. Talvez você está passando por uma crise no seu casamento, que você acha que vai chegar ao divórcio, ou até mesmo que já chegou ao divórcio. Isso não importa para Deus. O que importa para Deus é a sua fé. É aquilo que você entrega para Ele como fé e aquilo que você acredita, porque a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas que a gente espera, que a gente tenha certeza que Deus vai chegar, que Jesus, né, vai te dar um norte. Então, todas as vezes que Deus ele permite que você coloque o pé, ele vai colocar o chão. Todas as vezes que Jesus permite que você passe por uma dificuldade, ele tá dizendo para você, olha, se você se mostrar fraco no meio dessa dificuldade, realmente você é fraco. Mas se você confiar em mim, que posso fazer todas as coisas por você, você vai se tornar uma pessoa forte e vai sair dessa situação mais forte ainda do que você pensa que você é. Então a palavra que eu quero deixar para vocês nessa manhã é essa. Deus, ele não perde o controle. Ele nunca perdeu o controle de nada. Porém, existe a hora certa de ele agir. Que você fique com essa palavra.
que você se apegue nessa palavra, né, nessas passagens que eu acabei de citar, mas que você creia que na hora certa Deus fará acontecer aquilo que você tem almejado, aquilo que você tem orado, aquilo que você tem chorado. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Tenham um excelente final de semana e eu volto na segunda-feira. Um beijo, graça e paz.